Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, seja no TJ do seu estado, seja na vara, na comarca, nos tribunais superiores, ou você que somente se interessa por esse, que é o poder mais fascinante da nossa República. É claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast do Projeto Ampla Defesa. Eu sou o Daniel Guerra, sou idealizador, sou jornalista e sou apresentador do podcast do Projeto Ampla Defesa. Sejam bem-vindos, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos também no Spotify, em todas essas redes. Vocês nos encontram pelo @Projeto Ampla Defesa. Hoje a gente vai falar mais um pouco de direito trabalhista, né? Eu tô aqui com a doutora Marina Aguaio Simão. E vocês sabem que eu sempre gosto de trazer um componente familiar. A gente, antes de falarmos com os advogados, estamos falando com pessoas, né? E uma coisa que me chamou a atenção, doutora, primeiro, obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. E eu quero que você comece explicando esse sobrenome tão bonito, tão forte, Aguaio. Antes de explicar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou adorando te conhecer o podcast, tá? Então me sinto muito honrada, muito obrigada a vocês também que estão assistindo. Bom, tem dois sobrenomes, o Aguaio, que é espanhol, e o Simão, que é libanês. Então a gente tem uma mistura acontecendo um rolê aí, aleatório aí. Tá tendo legal. uma mistura. Então tem esses dois lados da família, lá na Espanha e no Líbano. Legal. Doutora, sempre atuou na advocacia trabalhista? Não, nem sempre. É? Quando eu prestei a prova da ordem, eu prestei para civil. Meu primeiro plano foi ser advogada civilista. E como os planos de Deus são maiores, né, gente? Comecei advogando como advogada civilista. Só que o mercado começou a me puxar ali para o trabalhista. Fui contratada como advogada civil e trabalhista. A gente vê algumas vagas assim. E quando eu cheguei lá, eu pensando que eu ia trabalhar com civil, a maior parte era trabalhista. E para minha grande surpresa, eu tinha uma enorme facilidade para lidar com essa matéria. E quando eu vi, eu já estava desembolando tudo ali no trabalhista, fiz uma audiência em Nova Lima. Nessa audiência, a parte contrária me viu trabalhando, me fez uma proposta de emprego, aí eu fui para um outro escritório já como advogada trabalhista dessa vez. E a partir daí eu falei, é isso, esse é o meu destino. Deu match. Meu propósito, deu match. Legal, legal. Doutora, eu cometi a indelicadeza aqui no início. Eu sempre gosto de falar de onde a pessoa é. Você citou Nova Lima aí, que é um município de Minas. Doutora é de BH, né? Mineira de BH. Sim. E, cara, BH parece que tem uma tendência a criar bons advogados trabalhistas, né? Pelo menos 2 ou 3 de BH passaram aqui pelo podcast, que lidam com direito do trabalho. Muito legal isso. Dentro do direito trabalhista, e aproveitando esse gancho, doutora, eu noto um fenômeno muito crescente que tem acontecido, que é o da pejotização. Queria ver como você enxerga isso, as causas que tramitam, versam sobre esse assunto. Bom, entendo que a pejotização está sendo um reflexo da modernidade. Com essas mudanças na forma de trabalho, as pessoas elas tendem a criar ali formas de trabalho mais flexíveis. E a pejotização entrou como uma solução de forma de trabalho flexível e, ao mesmo tempo, um alívio para o empreendedor que estava ali sobrecarregado com os impostos. Então, acabou sendo adotado de uma forma muito rápida. Porém, a gente não pode resumir a pejotização a esses dois aspectos que eu falei aqui. Porque, na prática, ela gera uma precarização desses direitos trabalhistas. Então, o que eu posso dizer a pejotização ela é uma solução interessante para determinadas profissões, mas para outras, ela coloca esse trabalhador numa situação de hipossuficiência excessiva. A ponto de ter realmente uma situação de precarização desses direitos trabalhistas e muitos trabalhadores estão entrando numa situação de miserabilidade por conta disso. Ao encerramento desse vínculo de trabalho, de emprego, de trabalho, né, no caso, eles ficam desassistidos das verbas ali rescisórias que normalmente seriam afetas à pessoa CLT e perdem também o seguro-desemprego.
o FGTS, que são fontes ali para o trabalhador ele se manter enquanto ele não consegue um novo emprego. Então isso é sério, isso tem que ser discutido e a pejotização ela não pode ser ampla e restrita, sob pena de causar aí prejuízos inestimáveis à classe trabalhadora. E enquanto você falava, Marina, doutora Marina, quando você falava da pejotização, aí me veio na cabeça, a gente tem uma figura no Brasil do MEI, né, que é uma figura, acho que é, para não incorrer em erro aqui, nem do direito eu sou, mas figura bem única, assim, se comparado a outros países, né, e a minha impressão é de que o MEI foi criado para ser uma solução. Hoje, beleza, tira muita gente da informalidade, mas também é uma ferramenta que muita gente usa para contratar por uma precarização, né? Sim, com toda certeza. O MEI ele não foi criado especificamente com essa finalidade. Ele foi criado realmente para pessoas que querem empreender, começar com uma prestação de serviço, a venda de um produto, né? Mas quando ele é utilizado como uma forma de fraudar, de mascarar uma relação de emprego, aí neste caso a própria Justiça do Trabalho ela declara essa fraude trabalhista e a pessoa que cometeu, que perpetrou essa fraude, ela vai ter que arcar com todas as verbas retroativas que deveria ter pago a esse empregado. Então, além dessa situação ser uma situação muito grave e prejudicial ao trabalhador, a pessoa que opta por essa forma de contratação está correndo um risco enorme, porque de mês em mês aquele risco desse passivo trabalhista vai aumentando e gera ações judiciais assim estrondosas, capaz até de falir um negócio e inclusive um CPF, porque tem a desconsideração da personalidade jurídica que ocorre de forma muito fácil e muito simples na Justiça do Trabalho. Aí muitas vezes a pessoa perde ali o CNPJ e o CPF vai junto. Eu queria também, nesse papo nosso aqui, pedir para que você, com atuação tão profícua no ramo, desse umas dicas. Não é uma advocacia dativa, gratuita, mas desse uma dica de que o profissional, de que o trabalhador, o empregado, ele precisa ficar ligado em que pontos cruciais na hora de fechar um contrato de trabalho. Seja ele por meio de um instrumento de pessoa jurídica ou seja via CLT, por exemplo, carteira assinada. Bom, quando o trabalhador ele recebe uma proposta PJ, a primeira pergunta que ele tem que se fazer é: essa proposta ela é para mim? Por que eu estou cogitando ser PJ? Seria uma remuneração maior? Essa proposta de fato vem com uma proposta financeira mais interessante? Essa proposta ela vai me dar de fato uma liberdade de exercício da minha profissão, de locomoção, um tempo para poder ficar ali com a minha família, para poder até vender para outras pessoas. Então tudo isso tem que ser colocado ali na ponta do lápis. E no caso do patrão, da pessoa que está contratando, ele tem que pensar o risco da contratação daquele profissional na modalidade PJ. Vale o risco? Vale o risco para mim? Ou a diferença é muito pouquinha? Vale a pena eu contratar ali CLT pagando um pouco menos, mas me resguardando? Porque tem tantas formas de contratação do empregado hoje. Para que você vai optar por uma fraude? É mais fácil você procurar um advogado especialista na área trabalhista para ele fazer uma análise do seu negócio e te falar, em vez de recorrer a isso aqui, que tem um risco jurídico muito maior, adota este modelo aqui para a tua empresa. Você vai reduzir custo, você vai conseguir colocar mais funcionários trabalhando, uma jornada de trabalho maior, isso tudo vai impactar no seu negócio, mais vendas para você, mais tempo do seu negócio aberto. Então é muito importante que você faça isso de forma profissional. Para de ficar contratando os outros da sua cabeça. Para de tentar ser profissional naquilo que não está na sua alçada. Foque no que você tem que fazer. Se você é um profissional do comércio, foca ali na gestão do teu negócio e em vender. Deixe que os outros profissionais especialistas façam o seu trabalho. Perfeito. Já encaminhando para o fim aqui, doutora, eu queria muito saber, assim, um aspecto da sua fala me chamou a atenção em especial, mais atenção do que os outros, porque normalmente quando a gente fala de pejotização, a gente fala naturalmente dos riscos que o trabalhador assume
ao entrar num contrato, né? Ou deveria ser um prestador de serviços, né? Mas a gente pouco fala dos riscos para quem contrata. E você foi muito feliz na sua fala quando você falou isso. Queria só que você frisasse assim, dos riscos para um empregador que busca essa pejotização de maneira leviana, assim, por assim dizer. Bom, a pejotização, a partir da reforma trabalhista, ela passou a ser permitida tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Então, o empreendedor ele pode contratar pessoas nessa modalidade de terceirização ou na parte da pejotização, que são coisas distintas, né? Ele pode fazer esse tipo de contratação, porém ele tem que entender se isso faz sentido para o negócio dele e qual é o risco que ele está tendo ao fazer esta opção. Na parte específica de pejotização, por exemplo, se ele está contratando um prestador, mas que na verdade ele vai estar ali diretamente subordinado, ele vai ter um horário de trabalho, ele vai receber aquela remuneração fixa, muitas vezes ele não vai prestar o serviço para outras pessoas, ele vai ter ali todas as características de um empregado. Isso aí vai ser muito fácil de caracterizar uma fraude nessa contratação. Então, ele está contratando, ele vai pagar mais barato entre aspas, porque às vezes ele está pagando mais para esse empregado, que ainda não é empregado, mas pode vir a ser, está pagando uma remuneração maior, depois essa pessoa aciona ele judicialmente, além dessa remuneração maior, ele vai ter que pagar todos os outros encargos de forma proporcional. Então tem que tomar cuidado em relação a isso para não ser surpreendido com um passivo enorme no futuro. Marina, para a gente encerrar, primeiro te agradecer, obrigado, dedicar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente, obrigado mesmo de verdade, agradeço assim, imensamente. Queria que você fechasse olhando para essa câmera e aí sim se vestindo das armas de advogada e falasse para sua audiência, assim, desse o recado que você quisesse, seja sobre direito do trabalho, enfim, fique à vontade. Bom, pessoal, obrigado por acompanharem até aqui. Já falei meu nome, Marina Aguaio Simão. Me segue aqui nas redes sociais, tem muita novidade vindo por aí, tá? Hoje, atualmente, eu também sou presidente de assuntos trabalhistas da Federaminas. Estou como membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB. Então, eu posto tudo isso da minha rotina, do meu trabalho, o que eu faço da minha vida nessas redes sociais. E se vocês clicarem em seguir, vocês vão ter acesso a tudo isso. Agora, também, recentemente, eu abri um instituto de desenvolvimento pessoal, em que eu estou auxiliando profissionais, não só do direito, mas profissionais que querem crescer na carreira. Tudo isso vocês vão ter acesso ali no meu perfil. E caso vocês queiram conversar comigo também, no meu perfil tem um link, vocês podem clicar nesse link para falar comigo. Estou à disposição de vocês. Obrigada. Reforçando o agradecimento à doutora, encerro por aqui mais um episódio do Ampla Defesa. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Sigam a doutora, como ela bem falou. Sigam também o Projeto Ampla Defesa, @Projeto Ampla Defesa. Estamos no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado. Até a próxima.